Olá, trago hoje uma abordagem que reflete o que alguns chamam de pós-capitalismo. Lembrando que esse conceito apareceu mesmo na encíclica. Inicialmente, é possível a gente pensar como um construto idealizado de futuro, uma utopia, como as boas intenções, mas me parece que a gente precisa considerar, temos que sonhar. É importante, não tem utopia aqui no processo, alimentada, diagnosticada e os atos caminharem na direção dessa realização de sonhos. É uma forma de materializar aquilo que nos incomoda, os desafios do presente. Eles já trazem em si os confrontos, eles já trazem embutido, não é? O futuro, não como algo irrealizável, mas como um desejo pautado nos desafios presentes que a gente vive. Eu trago aqui agora resultado de uma entrevista feita com um economista francês famoso, que é o Thomas Piketty, onde, quando ele cria com outros economistas, com uma equipe que trabalha no Laboratório Mundial das Desigualdades. Desigualdade é algo que cada vez mais se acentua, mesmo em países ditos desenvolvidos, países ricos. Acentua-se a exclusão, acentua-se a desigualdade, o distanciamento de padrão de vida, de renda, de condições. Então, o neoliberalismo tem sido capaz de, em pouco tempo, né, considerando aí umas duas décadas, 3 décadas, tem aumentado significativamente, tem radicalizado nas desigualdades na sociedade de classes. E esse laboratório se debruça para pensar, para estudar, para pesquisar, através das suas ferramentas da ciência econômica, da sociologia, da ciência política, possibilidades que ele sinaliza para o final do século XX, né? Para se atingir até o final do século XX. Então, tem como objetivo primordial eliminar, né? Ele traz estudos, dados, números que qualificam esse laboratório ou essa pesquisa, nesse relatório, o que está presente no relatório. É possível eliminar a pobreza e reduzir jornadas de trabalho à metade e frear o aquecimento global. Vamos dizer assim, essa é a ambição. Essas são questões, né? Esse trinômio, redução de desigualdade, redução de jornada de trabalho e o impacto que reduz significativamente o aquecimento global. Mas o pré-requisito é o ataque frontal às desigualdades e transformação política e econômica. Eu acrescentaria também cultural. É preciso uma outra cultura de estar no mundo capitalista, no mundo do consumo. Depois eu vou trazer aqui o que é que ele contrapõe teoricamente ou conceitualmente, mas que impacta numa outra cultura, a ideia de suficiência, né? De suficiência, confrontando com a ideia da compulsão ao consumo. Mas são esses os 3 elementos, ou as 3 dimensões que compõem essa tese ou esse final de século XXI. Enfrentamento das desigualdades, eu repito, redução de jornada de trabalho que impacta sobre o aquecimento global. Mas aí eles fazem a pergunta, quais são os caminhos? Quais são os caminhos? Para isso eles vão demonstrar, eu digo eles porque são 3, é o Thomas Piketty, que coordena, mais o Anmol Somachi, que é um indiano, trabalha com ele, um doutorando indiano que também faz parte da construção desse relatório dentro desse laboratório. Um outro economista, Gaston Nievas. Então, é uma entrevista feita com os 3. Essa entrevista foi feita por uma plataforma brasileira. O entrevistador é o Thiago Gama, mas eu tive acesso a essa entrevista no grupo, né? Exatamente no grupo do Outras Palavras. Está lá toda a entrevista. Eu achei interessante trazer para vocês, informar
de modo que a gente possa conhecer uma equação possível, né? Uma equação possível, estudos, esforços acadêmicos, mesmo a despeito da nossa tradição e a nossa expectativa de que essas transformações elas só acontecem mediante a crítica, as lutas, os embates, o confronto, mas eu acho que nós já temos experiências doídas, né? Nesse contexto de guerras eternas promovida pelo capitalismo e pelo neoliberalismo, sempre e contemporaneamente, as populações, né, mesmo dos países, como eu disse, ricos, há um processo de empobrecimento, de exclusão, de desigualdade, tem se manifestado contra as estruturas de poder, né, contra os seus governantes. Então, nós assistimos países na Europa, países na Ásia, países na América, exatamente uma manifestação popular de quem não suporta mais. Uma mudança de qualidade diante de algo que tem sido banalizado, que se pretende banalizar, naturalizar o sofrimento, a morte, a naturalização da pobreza, né, do sofrimento, e mesmo individualmente, em diversas classes, nós já assistimos esse não. Ele está posto, né? Ele está posto de formas diferenciadas, mas com grandes manifestações de rua, com grandes manifestações de solidariedade àqueles que têm sofrido de forma mais aguda, como é o caso do genocídio de Gaza, que tanto mobilizou países e povos em todo o planeta. Então, nós já temos esse elemento, né, considerado numa perspectiva de outro regime, outra forma de vida. Apesar da proposta deles fugir, né? Não estão dentro da matriz de uma visão socialista que marca o século XX, no final do século XIX, século XX, ou essa a tradição de esquerda no mundo. Então, vamos ver. O objetivo, quando eles colocam quais são os caminhos, o grande objetivo do pós-capitalismo, ele é diferente, então, de programas socialistas do século XX. O objetivo primordial é exatamente transformar as relações políticas e econômicas e o caráter disruptivo e mobilizador da proposta. Primeiro, redução radical da desigualdade, por meios constantes das condições de vida nos países periféricos e mesmo dentro das nações, no interior das nações desenvolvidas ou ditas de primeiro mundo ou ricas. A expectativa é uma expectativa, como eu disse anteriormente, para o final do século XXI. E aí ele traz um resumo, né, a partir dos estudos que eles trazem. A expectativa é elevar a renda mensal, né, para 5.000 euros em todo o planeta, considerando que essa renda hoje mensal é de 137 dólares. Ele traz dois exemplos. O da Suíça, que tem uma renda mensal de 7.661 mil dólares, e a do Brasil, que eles calculam em 1.735 dólares. Bem, essa medida de elevar uma renda para 5.000 dólares mensais beneficiaria, segundo o estudo, 98% da metade mais pobre do planeta, que está comprimida a 2% da riqueza produzida no mundo. Esses 98% passaria a sair de 2% da riqueza produzida para 30% da riqueza produzida. Os bilionários, que constituem hoje 0,001%, capturam 6% da riqueza produzida, eles teriam 0,05%. Então, eles sairiam de 6% de deterem e controlarem 6% da riqueza produzida no mundo, eles passariam a ter 0,05% da riqueza produzida, combinando com
a redução do aquecimento global. E aí ele traz o seguinte, dados da Oxfam, que 0,1% dos ricos emitem cada dia o mesmo que a metade das pessoas mais pobres. Dados da Oxfam, 0,1% ricos emite cada dia a mesma quantidade que a metade das pessoas pobres no mundo. Então, são as grandes fortunas, né? O padrão de vida, o que elas produzem, compromete, são os grandes predadores da vida no planeta. Essa redução extraordinária e a redução radical de jornada de trabalho, segundo o relatório, seria baixar de 2.100 horas anuais, medidas em 40,4 semanas, uma média de 40,4 semanas, passaria para 1.000 horas, numa média de 19,2 semanas anuais. É importante observar que isso impactaria para uma mudança também extraordinária e radical da cultura enorme da dimensão e o enfrentamento da hiperexploração neoliberal e o produtivismo, e aí ele considera, mesmo encontrado na China. Então, quando ele coloca isso, essa perspectiva de redução da jornada de trabalho para o enfrentamento de menos horas trabalhadas anuais, ela impacta sobre a qualidade de vida no planeta, impacta sobre a produção de bens que tanto compromete a vida, o aquecimento global e a vida no planeta. Eles vão dizer, olha, não escapa ninguém, né? Então, essa visão produtivista, neoliberal, pega a China também, com grande produção de tecnologia, de produtos, de consumo. Então, para isso, teria que ser radicalmente adotada. E ele diz assim, olha, mas isso, alguns países já têm feito isso. O desenvolvimento de cada um desses itens apresentados aqui, eles vão, e é por isso que eu sugiro que conheçam esse relatório, né, de como muitos países já realizam algumas medidas consideradas nesse estudo. Eles já se referenciam a essas experiências, mas, como eu disse inicialmente, é preciso se trabalhar uma mudança de cultura, de consumo. E eles propõem, eu diria aqui, conceitos significantes. Trocar o consumismo por sobriedade. É possível, sim, a gente, em alguns povos, mesmo desenvolvidos, mesmo com padrões de renda superior, é possível encontrar uma sobriedade, uma cautela em acesso. Por exemplo, me chamou a atenção já algumas décadas atrás, viajando, tendo amigos de outras nacionalidades, observar que aqui na América do Sul ou em países de tradição colonizada, o consumo, por exemplo, de equipamentos eletrônicos. Aqui se muda de celular como se muda de roupa. Aqui se compra um novo equipamento, um laptop, como se fosse um novo sapato. Então, um consumo absurdo de eletrônicos que a gente sabe, o lixo que isso é capaz de produzir, os danos que os equipamentos eletrônicos causam ao planeta. Plásticos. Então, você vai na França, você vê que as pessoas usam as sacolas descartáveis. Ou não descartáveis, não plásticas, tem suas sacolas de feiras. Você chega e encontra um computador numa estudiosa, uma amiga acadêmica, que o computador dela, o ordinateur, né? O computador, como os franceses chamam, eles têm uma década, não tem carro. Não, aqui nós temos uma classe média
a gente vai em alguns prédios, encontra padrões de carros que a própria engenharia do prédio não comporta aquelas SUVs, aqueles carros. Ou você vê aquele padrão outro de acesso à cultura, de mobilidade na vida do sujeito, mas é preciso portar bens caros, né? Que comprometem a mobilidade das cidades, que comprometem a própria renda da família, né? Acesso a bens materiais desproporcional ao ganho daquela família. Então nós temos uma compulsão de colocar no lugar de grandes faltas simbólicas, afetivas, ou de reconhecimento de suas condições, ou de solidariedade, ou de observar esse mundo da desigualdade, a gente vê que há uma busca de compensação de bens materiais que alienam o sujeito e que tanto comprometem, os bens que tanto comprometem essa vida, ou a nossa mobilidade, o nosso conforto, a nossa capacidade de admiração, de respeito por nós mesmos e pela vida, pelo outro. Prestar atenção a uma paisagem, né? Ou como o Byung-Chul Han propõe uma grande revolução, que no livro, uma vida contemplativa, né? A capacidade de tomarmos o tempo para o nosso prazer, para o nosso descanso, para os nossos afetos, amizades, ou para não fazer nada. Então, nesse livro, o Byung-Chul Han, ele chama a atenção, olha, vida contemplativa é uma revolução para quem quer enfrentar o neoliberalismo produtivista, né? E buscar bens materiais que cada vez mais escorre pelas mãos ou não preenche esse sujeito de um vazio simbólico, de um reconhecimento da sua história, do seu percurso e de quem está do lado ou de quem está apartado especialmente do nosso cotidiano. Então, mas existem povos, existem nações que já adotam uma postura de mais sobriedade nesse sentido. E dando continuidade a essa cultura de sobriedade, ele vai dizer o seguinte, esse é um grande desafio, manter a renda per capita de países ricos, mas à medida que via ele desenvolver isso ao longo da entrevista, impostos dos bilionários, daqueles que estão chegando a ser e ter pretensões. Parece, hoje eu ouvi que o Musk já está beirando ser trimilionários, eu nem sei dizer do que é que se trata, né? E cada vez mais, com os impostos ao longo das próximas décadas, reduzindo através de cobranças de impostos. E essa cultura produtivista, ela deveria ir sendo cerceada, domada por instituições, por cultura e por estados, né? por governança global, para essa perspectiva, e limitaríamos, e seria uma espécie de... Teríamos que trocar a produção de bens materiais para bens imateriais, como cultura, educação, saúde, como patrimônio comum. A mobilidade do sujeito no mundo. Então, essas são necessárias para isso, é preciso também retroalimentar culturas, identidades e a arte como sendo um grande patrimônio da condição de humano.
o pensamento, o estudo, a curiosidade, as oportunidades, a reflexão. Vejo vocês e espero que vocês conheçam esse relatório que está publicado na plataforma de Outras Palavras. Vejo vocês no próximo episódio.